Olá, estamos aqui em mais um podcast do Royce. Hoje vamos falar de retina e tecnologia. Eu sou Laurentino Bicas, especialista em retina, oftalmologista, e comigo nossos amigos Caio e Fernando Zanetti, e vamos bater um papo aí sobre os novos assuntos da retina e onde a tecnologia que o Royce trouxe nos ajuda a atender melhor nossos pacientes. O primeiro assunto que a gente vai trazer então é sobre uma novidade tecnológica fantástica, né? O microscópio da Zeiss, o Artevo, que sem dúvida nenhuma é o microscópio mais avançado do mundo, e toda a cirurgia é feita na área de retina, de catarata, cirurgias intraoculares é feita com o uso de microscópios. E esse microscópio trouxe um grande diferencial. Ele foi lançado no mundo em 2020 e veio um desses microscópios para ser apresentado à comunidade de retinólogos do Brasil, que por sinal é uma das mais avançadas e antenadas do mundo, no congresso que seria realizado em São Paulo, Nacional de Retina. Infelizmente, pela pandemia, o congresso foi cancelado. E a Zeiss, com o microscópio no Brasil, fez um roadshow e trouxe aqui em Vitória. Eu tive a oportunidade de usá-lo. Na época nós não tínhamos o Royce ainda e o microscópio não ficaria aqui, era só para realmente divulgá-lo e a gente conhecer. E foi paixão à primeira vista, realmente um salto tecnológico enorme. E hoje, com o Royce, nós temos essa vantagem de ter esse equipamento aqui em Vitória. É um dos poucos microscópios desse ainda em uso nas Américas, né? No Brasil são poucas unidades. Vieram 2 microscópios, esse foi um dos 2 microscópios que vieram para o Brasil e revolucionaram completamente a forma de operar a retina, né? Não só a retina, mas também a cirurgia de catarata. Então agora eu vou passar a bola para o meu amigo Caio. Caio, queria que você falasse um pouco sobre essa tecnologia e como você vê, como você enxerga essa vantagem que o Artevo da Zeiss trouxe para as nossas cirurgias de retina, de catarata e atenção aos nossos pacientes. Pois é, então eu fiquei muito feliz, né, Laurentino Zanetti, quando eu soube que o Royce ia receber o Artevo, né? Fiquei bastante surpreso, que eu sei que é um investimento muito alto, né? Mas foi uma maravilha aqui para o nosso estado do Espírito Santo, né? Como você mesmo comentou, o melhor microscópio cirúrgico do mundo, né? E para gente que faz retina, que mexe com cirurgia de retina, a gente sabe que isso faz toda a diferença do mundo. Faz diferença para outras cirurgias também, como catarata, enfim, mas para retina, né, visualização é primordial, é tudo na cirurgia, né? Uma qualidade de imagem, né? E eu tinha já experiência, na verdade eu já aprendi a operar retina já no 3D, né, lá em São Paulo com o Dr. André Maia. E tinha também uma experiência já boa com OCT intraoperatório, né, que é uma novidade do Artevo também. Eu tinha com de uma outra empresa, enfim, que também era bom, mas o do Artevo realmente ele é um microscópio bastante superior, na minha opinião, em todos os aspectos, né? Primeiro que a qualidade da imagem é uma imagem real, né, a cor real. A gente vê nos outros que existem que a cor é uma montagem, né? Sempre aquela cor avermelhada, aquele tom vermelho, por mais que você faça ajustes ali, né? Às vezes você faz o white balance, que chama, né? Faz o ajuste. Você tem a semelhança que às vezes aparece os pixels, você vê nas outras televisões. Fora que o outro, né, embaixo na tela, né, começa a ficar tudo pixelado, né? É quase como se tivesse um prazo de validade aquela tela ali, né? Realmente. O Artevo não, é uma tela, primeiro microscópio digital do mundo, né? É uma tela de 55 polegadas, 4 câmeras 4K, né? Então é uma imagem em altíssima definição, como eu falei, imagem real, e que esse sistema 3D, né, heads up, te dá uma liberdade muito grande de poder operar sem ter que estar encurvado ali naquela posição ruim. Cirurgias de retina às vezes pode durar 1, 2, 3, 4 horas, né? Então, dependendo do caso, se for um caso muito grave. Então você está numa posição mais ergonômica, mais confortável, faz toda a diferença, né? Isso aí a gente sabe que é uma diferença enorme. Fora coisas como, por exemplo, a profundidade de foco, né? A gente consegue ver ao mesmo tempo a córnea e a íris focada, por exemplo, no segmento anterior, né? Na retina também, toda a retina focalizada com o sistema do ReSight, que é o sistema das Zeiss também, né? Então, assim, tem uma integralidade muito boa, né? A imagem fica incrível, enfim. Outra coisa muito boa do Artevo também é a redução da necessidade de luz na cirurgia. Então, antigamente, em aparelhos similares, eu usava quase 100% da luz durante a cirurgia. Hoje eu consigo usar 30%, 40%, né? Realmente. E isso para a retina é muito saudável, né? A gente sabe que isso agride menos a retina, traz menos possíveis complicações, né? Então é uma coisa que me traz uma segurança e uma felicidade mesmo de poder oferecer isso aos pacientes
muito grande. Antes de eu passar a bola para você, Fernando, só uma coisa, porque a audiência do podcast é fantástica, né? A gente tem retinólogos, a gente tem oftalmologistas, tem médicos e a gente tem também leigos que assistem, que querem saber, pacientes, né? Pessoas que não são médicas. E a gente está falando de microscópio digital só para as pessoas entenderem o salto quântico que isso foi, né? A gente sempre operou com aqui o microscópio na frente, a gente atuando diretamente, olhando pela ótica, né, do microscópio. E agora com o Artevo houve uma mudança de paradigma enorme. Primeiro que nós operamos agora aqui olhando lá. Então a gente opera o tempo inteiro com óculos 3D, vendo numa tela gigantesca lá de 55 polegadas o que está acontecendo. Então você tem uma condição, primeiro, de ergonomia, segundo, de uma amplificação da iluminação, de um aumento da profundidade de campo. E o microscópio tem realidade aumentada, né? Igual aqueles caças, né, que tem lá onde é que vai dar o tiro, onde é que vai soltar a bomba, o microscópio também tem, né? Ou no Google, no Street, né, View, né, também. Sim. Aquela situação. O microscópio coloca o nosso planejamento de uma cirurgia de catarata, né, sobre a imagem em tempo real. Ele libera a cirurgia só se for o olho que nós planejamos, então não tem chance da gente operar, né, o que seria um absurdo, né, um olho errado de um paciente errado. Aquele planejamento só é liberado para aquele paciente. E além disso, né, nós vamos depois falar, tem a tomografia que incorporada ao microscópio, você consegue fazer na hora da cirurgia, como se fosse um corte, né? Você embarcou nessa também? Você sentiu alguma dificuldade nisso? Primeiro, ou já foi uma coisa natural? Eu conheci o Artevo junto com você naquele dia lá no hospital que a gente foi testar, e eu já operava em outro microscópio 3D, e quando eu vi o Artevo, já notei a diferença de imediato. É realmente muito diferente. E aí, uma coisa que, quando foram avaliar as marcas de microscópio 3D que tem, para o oftalmologista geral, que opera a catarata, o Artevo ele traz um diferencial. Você pode operar ainda na binocular e na câmera 3D. Tem oftalmologistas que ainda tem uma certa dificuldade de se acostumar. Tem um modo híbrido, né? Tem um modo híbrido. Então, ele é o único microscópio que tem essa capacidade. Então, apesar de nós retinólogos não gostarmos mais de operar olhando ali na ocular, ainda tem essa possibilidade. Quem ainda não experimentou, está numa fase de adaptação. Então, o oftalmologista, de uma maneira geral, ele vai conseguir testar as duas tecnologias. Permite uma transição. Ele tem um modo híbrido e, se eu não me engano, o modo Dynamic View, que ele vai se ajustando os parâmetros automaticamente ao longo da cirurgia. Então é uma coisa bem interessante, que o Artevo trouxe. Fora o OCT intraoperatório, né, que faz um scan maravilhoso. Eu tive experiência com outro de outra marca e era bem diferente. Não que a qualidade da imagem fosse ruim, mas a parte operacional era mais complicada, dependia de, às vezes, 2 ou 3 pessoas envolvidas, uma controlando isso, a outra controlando aquilo. Já no Artevo não, você consegue sozinho. Você apertar um botão, você aperta o botão, já está com a imagem e seguir. Enfim, e guiar exatamente onde você quer, com o próprio joystick ali do pedal. Isso traz uma segurança, né, uma qualidade de imagem também, exatamente do que você quer, onde você quer, no momento que você quer. E a imagem que é ao vivo, né? Aquela tomografia que a gente faz no consultório, agora a gente faz ao vivo ali durante a cirurgia. Às vezes, enfim, você está operando um paciente, está em dúvida, será que essa mácula dele está legal, não está? Vamos dar mais uma olhada, você coloca lá o OCT, faz a imagem, vê o antes da cirurgia, como no caso de buraco de mácula, membrana herpetiniana, você vê o antes, vê o depois, vê se ficou alguma área que tem que fazer algum pequeno ajuste, mexer mais um pouquinho ou não. O OCT intraoperatório é fantástico, né? Para gente que opera casos complexos, eu de vez em quando opero crianças, casos difíceis mesmo, então o OCT intraoperatório, para você visualizar uma área de clivagem melhor ali, de escoamento de hialoide numa criança ou no recém-nascido, é fantástico. E eu me lembro muito que teve um caso que chegou até a mim, que foi um colega que tentou operar um paciente com a membrana epirretiniana e ele não conseguiu realmente, um colega experiente, não conseguiu. Muito aderida. E durante a cirurgia, realmente, você não viu um plano de clivagem. E o fato de ter o OCT intraoperatório me fez crer que realmente ali estava a membrana e eu consegui fazer por conta do OCT intraoperatório. Então, acho que é demais. É demais. E o fato está descobrindo ainda. Está descobrindo. E o fato, assim, você faz o peeling.
e depois você vai lá e repete o OCT, Confere e você na hora, confere, junto, a claro, segurança de que você cumpriu aquela etapa. Isso, né? isso é muito. Eu tive um caso que eu fiz o buraco de mácula que eu consegui ver no intraoperatório que ele já tinha fechado. Isso que eu ia falar. Nos casos que então... você entra, que você viu o paciente, marcou a cirurgia, era uma membrana e é que aparece um pseudoburaco. Todo mundo já teve esses casos. Você olha, opa, você vai abrir evoluiu, vai abrir na hora ou não? Então você faz o OCT intraoperatório e você vê, você não precisa tira dúvida, não você fica tira aquela dúvida, certeza, orelha, né? certeza. Você sabe que você fez o serviço e que o paciente vai ficar bem depois. Fernando, você tocou num ponto importante, o OCT intraoperatório. Como os pacientes estão cada vez mais se interessando, isso é ótimo, e assistindo o nosso podcast, que está tendo um sucesso de audiência cada vez maior, o OCT é uma abreviação de tomografia de coerência óptica. Vamos explicar um pouquinho o que é isso. Imagina um bolo, você olha o bolo por cima, na hora que você corta o bolo, você vê as fatias do bolo, né? Então imaginem só, durante a cirurgia é como se a gente fizesse uma biópsia, né? O OCT chama biópsia óptica, porque você vê uma seção transversal, como se você conseguisse com o bolo inteiro enxergar as fatias do bolo, e é isso que a gente consegue. Então durante a cirurgia, muitos já fizeram OCT para doença da retina, para glaucoma, né, no consultório, nas clínicas. Isso nós temos agora durante a cirurgia. Então, o Caio falou muito bem do buraco de mácula, das membranas, né? Você falou da necessidade da gente descolar o vítreo, começar a fazer uma cirurgia de membrana epirretiniana. Com OCT fica covardia, porque você tem uma dúvida, naquela hora você liga o tomógrafo, o que é 1 milímetro vira meio metro. Né? Então você tem assim, a capacidade de ver, de fazer uma estratégia muito mais segura para o paciente. Aí eu perguntaria para você, agora vamos na parte técnica também, porque tem muitos colegas retinólogos que nos acompanham e estão curiosos para conhecer essa tecnologia. Poucos têm acesso ao Artevo ainda no Brasil, isso é uma coisa que vai mudar com o tempo, mas ainda é uma tecnologia disruptiva, inovadora. Para operar crianças e jovens, uma dificuldade é descolar o vítreo, né? Parece uma coisa banal, mas não é. Às vezes é muito difícil. Você acha que isso ajuda a ter certeza de que no ato cirúrgico você descolou realmente o vítreo, evita complicações? O que você me diz? Ajuda porque descolar hialóide em criança é muito difícil e em alguns casos você precisa descolar. Não são todos, mas em alguns casos você precisa descolar. E o fato de você usar o OCT intraoperatório, em algum momento você consegue levantar a hialóide em alguma área. E aí você passa o OCT e você consegue saber onde que a hialóide está um pouco mais elevada e você insiste mais naquela área. Você traumatiza menos na hora de fazer o descolamento do vítreo, então isso é importante. E é importante também na hora que você faz o descolamento, a hialóide em criança é tão aderida que às vezes ela fica parte da hialóide aderida na fóvea. Então você consegue passar o OCT ali para saber se houve alguma complicação, pode acontecer se ver se você tem alguma coisa. Muitas vezes a hialóide deposita e você não consegue ver. E ali você tem algumas maneiras de usar algo da álcool, do vitreófilo para espalhar aquilo, mas você fazendo OCT você vê perfeitamente que não tem nenhuma complicação, não teve nada. Então, para criança, sim, eu acho que é de extrema importância você fazer o uso do OCT. Eu sempre faço ali no nervo, perto das arcadas, para tentar descolar a hialóide em criança. E o Caio comentou um tópico, porque a gente faz muitos casos de membrana epirretiniana e de buraco de mácula, né? E assim, a segurança extra que a gente tem com essa tecnologia é sensacional, né, Caio? Você falou de uma situação que você abordou o buraco e já viu que ele tinha fechado, né, no final da abordagem. Então, dependendo do buraco, às vezes se for um buraco menor... Muda o tamponamento que você vai usar, né? Você troca de gás, bota ar. Às vezes você usa C3, F8, você usa SF6, ou deixa no ar e pede para o paciente ficar um dia de cabeça para baixo ali, né, fazendo face down. Então, mudou muito, né? Eu acho que outra coisa que a gente tinha que tocar no ponto também do Artevo é que não serve só para retina, né? Serve para tudo, né? Que a gente faz antes com os microscópios normais. Principalmente catarata também, que tem muita gente que ainda tem um bloqueio, que ainda tem um receio de utilizar essas tecnologias 3D, né? Para catarata é maravilhoso, né? Ele também tem um sistema, como muita gente já conhece, sistema para fazer aquele alinhamento para lentes históricas, né? Inclusive eu acho o melhor de todos o sistema, aquele ali que assim, a interface dele eu acho bem amigável. O Calisto. Exatamente, eu acho que é excelente o sistema do Calisto. E tenho feito todas as cataratas ali, 3D, normal, heads up, né? Acho que não precisa de ficar usando o ocular. Inclusive a profundidade de foco, como eu tinha falado, é muito melhor. Então você está com a íris focada, a córnea focada, o cristalino lá embaixo focado,
tudo ao mesmo tempo, coisa que antes não era muito possível, né? Tinha que ficar mexendo um pouquinho no foco ali, se você quisesse o foco otimizado em cada estrutura, né? Mas você Então, sabe que você tocou um ponto vale a pena. importante E também falar outra coisa, só do delay, né? Que muita gente fica com essa pulga também atrás da orelha. Fala, mas tem um delay ali na catarata que a cirurgia mais rápida vai me atrapalhar. Isso não existe, né? É uma coisa que é imperceptível e aí você consegue fazer a cirurgia normal. No início, quando a gente operou lá 3D em 2018, de outras marcas, a gente sentia isso ainda. Hoje no Artevo, não há. Você não sente isso esse mais. É um ponto importante que você levantou, porque quando eu comecei, a minha preocupação era essa. Falei, bom, retina ok. Era um receio de muitos, né? Mas e a catarata, né? Porque todo mundo falava... todo mundo rodava esse estigma, Exato, né? Como tinha o processamento digital da imagem, poderia ter um delay, um atraso entre a ação e o que você vê na tela. No início era 60 milissegundos, o que de fato era um atraso importante, uma cirurgia onde a rapidez e a delicadeza, né, no caso da catarata, você não tem margem de erro, você está ali com volume de 0,05 ml, aspirando, cortando, não podendo encostar em nada, realmente um desafio. E eu fiquei preocupado com essa possibilidade, mas sinceramente eu nunca vi essa tal dessa latência. Para mim é tudo muito fluido, muito tranquilo, e pelo contrário, a segurança maior. Por exemplo, falando de novo em termos técnicos, né? Quando você pega uma catarata que não tem um grau de dureza ideal para você fraturar, e você faz o sulco e ela não quebra, você não consegue dividir o núcleo, né? Com o Artevo você consegue aprofundar o sulco bastante, até um ponto que você não consegue ter segurança com o microscópio óptico. Sim. E aí sim você vai e consegue finalmente fraturar o núcleo. E se você não fratura o núcleo, a catarata embola. O reflexo vermelho, o que ele vê, a profundidade, né? é incrível. Por isso que você consegue fazer isso. Baita segurança. Você sabe onde você está. Sem contar que lá com aquela tela de 55 polegadas, você tem a possibilidade de ampliar a imagem bastante, colocar quase que de íris a imagem, mantendo a imagem totalmente focada. Então te traz uma baita de imagem grande que você consegue ver ultra detalhe, né? Então realmente traz uma segurança muito grande, principalmente para gente que tem feito cada vez mais, né, cirurgias combinadas, que é de catarata com retina na mesma cirurgia. Isso, cada vez isso trouxe uma segurança cada vez maior e realmente o Royce ter adquirido o Artevo, acho que foi só benefício, só veio para agregar. Agora tem uma coisa também, que você fez, veio de São Paulo, né, um dos melhores lugares possíveis para se treinar a retina, e você viu bem isso. A Fernanda trabalha com ensino. Antes a cirurgia de retina era muito solitária. Por quê? A sala é escura. Isso que eu ia comentar. Você fica olhando no microscópio, ficava olhando no microscópio, era você e o microscópio. Ninguém sabia o que você estava fazendo. Hoje, para você ter uma pessoa acompanhando, um aluno, um residente, um fellow, né, ou fica todo mundo na mesma página. Porque isso talvez tenha sido um dos maiores benefícios que o 3D trouxe. Todo mundo está vendo na tela ali, nós enorme. Estamos formando cirurgiões melhores. Muito melhores, né? Eles aprendem mais rápido, você consegue passar o que você faz de uma maneira muito mais fácil. E para a equipe toda que está ao seu redor. Isso foi uma coisa que na minha formação fez uma diferença. Eu passei 3 anos lá fazendo treinamento de retina e participava de 100% das cirurgias. É isso aí. Né? Seja fazendo a cirurgia, seja do lado de fora. Por quê? Porque agora quem está do lado de fora tem exatamente a mesma visão que o cirurgião tem, na mesma coisa página. Que antes não tinha. Antes não tinha. Nem na ocular tinha, porque a imagem é pior. Não tinha, é pior. Então, assim, agora você não tinha a mesma profundidade. Cirurgião, né? O que estava no carona... até para quem está ensinando a cirurgia. Certeza. Né? O que estava no carona, ele não conseguia ter a mesma percepção de profundidade no peeling. Num peeling, que era vamos dizer, no último aí, grau de luz também é sempre menor. Menor. Então, assim, do ensino lá, isso é algo que fez toda a diferença lá, que a gente que ensina residentes, ensina fellows, e hoje ele tem a plena certeza que eles saem melhores preparados do que eu saí lá na minha época, e eles aprendem mais rápido, é impressionante a qualidade. Mais imersiva, né? O Royce, para mim, tem uma coisa muito bacana também, que quando eu cheguei em Vitória, era tudo mato, né, como fala. Era muito difícil, porque não tinha, assim, se tinha a Clínica Letícia na época, mas assim, não tinham serviços dedicados à oftalmologia. E eu, durante muito tempo, operei num hospital geral. Você está num hospital dedicado à oftalmologia, onde todo mundo entende a sua necessidade, faz toda a diferença, né? O que você me fala dessa sua experiência, Zanetti, assim, da questão da dedicação à excelência em oftalmologia do Royce? Faz toda, porque você fala em um material que saiu mês passado. Está disponível. Já está disponível.
uma pinça Shark, qualquer outra coisa, finesse, um kit 27 gauge, tudo o que você pede, as pessoas já estão envolvidas e já sabem o que você está falando. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença de você ter um descolamento de retina, você subir e fazer um Optomap. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença você subir e fazer um ELMAR 700. Então, não tem como. A tecnologia só vem para melhorar, ela vem para melhorar nossos resultados e, consequentemente, os resultados dos pacientes, deixa a gente mais tranquilo. Operar no ROIS hoje é sinônimo de tranquilidade. Você vai realmente sabendo que não tem nada de melhor no mundo. É até incrível a gente falar isso aqui em Vitória. Lá em São Paulo eu operava lá na Beneficência Portuguesa, operava muito no Einstein, né? E é incrível falar que o lugar que eu prefiro operar, se tivesse que escolher um lugar no Brasil, sem dúvida, é no ROIS. Primeiro porque é um serviço dedicado à oftalmologia, como o Laurentino falou, isso para mim faz toda a diferença. Né? Desde o treinamento dos funcionários que vão auxiliar entregando os materiais, manipulando os materiais, né? Vão conhecer melhor os materiais, porque no hospital geral os funcionários geralmente acabam tendo uma visão muito superficial disso, né? Em geral não tem pessoas tão específicas. Não tem. Lá no ROIS não. Né? A anestesia, e tem o melhor microscópio, né? Os anestesistas estão focados nas nossas necessidades. Pra gente sabe que a diferença disso é gigantesca, né? Como eu falei lá no início, visualização é tudo em cirurgia de retina. Se a visualização está perfeita, a cirurgia é inevitavelmente fácil. Agora, se a visualização está complicada, uma cirurgia fácil se torna muito difícil. Então, faz muita diferença. Tem coisas que o paciente não sabe que estão no backstage, né, que estão acontecendo por trás. Fernando, você falou dois itens aí de tecnologia que o ROIS tem. Um que é o Califórnia, né, da Optus, que é um aparelho que faz imagens de alta resolução e de alta abrangência, né? A gente consegue... Antes a gente tinha uma visão de 30 graus do olho, né? É como se a gente olhasse o mapa do Brasil, a gente visse Brasília, Distrito Federal. Agora a gente vê do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, um aparelho que, ele tem 200 graus de ângulo de visão. Então, eu tenho uma paciente que foi um caso uma única passada, né? Em 6 segundos. E é um aparelho de milhões, quer dizer, ele é caríssimo. Nós, individualmente, temos uma iniciativa como essa, de ter um desses aparelhos disponível, é muito difícil. Não tem condição. Então, a gente cada vez mais teve a oportunidade de ter isso no ROIS. Eu lembro de um caso meu de um descolamento de retina que redescolou, porque a paciente teve uma situação que todos nós conhecemos, que é a proliferação vitreoretiniana, e eu não estava conseguindo identificar aonde que tinha sido a ruptura, né? Nós fizemos o optomapa e ali, pela diferença de cor do laser, na passagem do laser V, ficou fácil. E mudou completamente. Primeiro, a gente documentou o que estava ocorrendo. Segundo, a gente teve uma condição muito mais segura e confortável de fazer uma cirurgia e deu um excelente resultado. Sem contar a possibilidade de poder mostrar para o paciente. Mostrar para o paciente, claro. Ficava no imaginário. Você fala, olha, você tem isso na retina, você tem isso, mas o paciente fica, mas o que é isso? E são tecnologias que só tem lá no estado. Agora você pega a foto do Califórnia, mostra para o paciente no consultório e fala, tá aqui o seu problema, né? Coloca lá. Não, isso ajuda muito. Hoje, assim, a documentação com o Optomap faz parte da minha prática clínica. Então, se tem algum paciente com alguma patologia, ele vai ser documentado. E eu explico de maneira muito simples para o paciente. Uma coisa é eu falar para o paciente, falar bem assim, você tem uma caneca branca com os letreiros azuis. Pode ter várias maneiras do letreiro estar escrito, e eu escrever no olho que ela tem um buraco na retina, se eu tenho uma imagem para comparar a cada visita, faz toda a diferença. E sem contar que os estudos mostram, a gente está falando agora de um novo, nós estávamos falando do Artevo, mudamos um pouco agora para a parte de imagem, porque o Optomapa, né, o Califórnia, esse aparelho, que também é único no estado, porque é um investimento maciço, né, mudou muita coisa, veja, todos nós aqui fazemos mapeamento de retina há décadas, há muito tempo, que é olhar o fundo de olho e observar as diferenças. Pois bem, os melhores retinólogos do mundo podem fazer o melhor mapeamento, que o Optomapa vai mostrar pelo menos de 10% a 20% mais de lesões periféricas do que ele pode ver. A imagem estática, né, o Bicas? Se você é imagem estática, você pode aumentar devagarzinho. Da luz do depende muita sensibilidade. Né? Então já houve situações em que o meu mapeamento não mostrou coisas que o Optomapa mostrou. Então, eu vejo a necessidade hoje de você completar o teu exame de pacientes que têm moscas volantes, tem né? flashes, clássico, que é uma coisa super comum de consultório, aí você faz o mapeamento e libera o paciente. Ok,
Mas será que realmente você viu tudo? Será que não tinha uma ruptura pequenininha que podia levar ao descolamento de retina? Exatamente. Nesse caso, e mesmo que não haja, se e você até pacientes documenta... que às vezes tem rarefação do EPR, o California, pelo jogo de cores, para Sim, gerar a você montagem da imagem, consegue formar um ele ele contraste melhor. consegue focar algumas coisas, às vezes mostrar melhor que a olho nu no mapeamento a gente não vê. Olha, veja, como o oposto. Eu tive uma paciente... Sem contar a autofluorescência, lógico. Sim, que ajuda. mas eu tive um caso bem trivial. Uma paciente que eu examinei, não tinha nada, uma paciente com flashes, e era uma paciente um pouquinho complicada. Eu pedi para fazer o exame para realmente me certificar, documentei com o exame de que ela não tinha nenhuma ruptura, e um mês depois ela teve uma ruptura, foi num outro colega, porque eu estava fora de Vitória, ele viu a ruptura e ela voltou insatisfeita, falou, olha, eu tinha uma ruptura e você não viu. Eu Aparece falei, depois. não, aparece depois. Eu tenho o exame que foi feito e eu tenho a documentação de que quando até você esteve aqui, você não tinha uma ruptura. Graças a Deus não teve nenhuma complicação. Eu tratei com laser a ruptura, mas ela ficou no início meio chateada. Você não viu? Eu falei, não vi não tinha. Por isso que nós temos que acompanhar os pacientes ao longo do tempo. Né? E documentação. Na minha opinião, o Califórnia tinha que ser feito em 100% dos pacientes que a gente atende na clínica. Sem dúvida. Como eu fazia isso lá em São Paulo, eu vivia essa prática. Eu fazia o Califórnia pré-consulta em 100% dos pacientes que passavam pela clínica. E isso dá uma segurança muito grande. Aliás, antes do paciente entrar na sala, eu já sabia o que ele tinha. Então, olha assim, a imagem. É uma coisa... A documentação faz toda a diferença. Numa época que eu fiz um observership lá na Filadélfia, e ela avaliava tumor, a Carol Shields. Então, antes do paciente entrar para a Carol Shields, ela batia uma foto externa do paciente, um optomap, um OCT, de todo mundo, do olho contralateral. Então, assim... E eu conversando com outros colegas, e direto a gente falava, olha, ela vê mais coisas porque ela documenta e tudo e faz tudo. Então, eu acho que a gente não oferecer